Oi pessoal, nós somos acadêmicos do curso de Direito da instituição Unifacino e estamos aqui para fazer uma abordagem sobre o tema Direito à Igualdade na disciplina de Direito Constitucional 1 do professor Isaac Bruno. Bom, o direito da igualdade ele está previsto no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também no artigo 7º, onde no artigo 1º diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. E o artigo 7º diz que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de qualquer natureza. Mas a questão é que essa igualdade ela existe apenas na lei, porque infelizmente na prática muitas pessoas ainda são vítimas de racismo, de preconceito, seja por sua crença, seja por sua cor, por sua raça ou por sua etnia. A Constituição Federal prevê que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas ainda em pleno século XXI pode ser visto que mulheres exercendo o mesmo cargo que o homem ainda recebem um salário menor simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, que igualdade é essa? Uma igualdade que está apenas na lei, mas não está na prática. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país e iremos nos aprofundar um pouco mais sobre o tema. Para entendermos o princípio da igualdade, é necessário fazermos uma breve abordagem de um histórico temporal. Isso porque o conceito de igualdade teve várias mudanças ao longo da evolução. E é importante nós conhecermos essas mudanças para entendermos o porquê dos dois conceitos, que é igualdade formal e igualdade material. No período antigo, havia uma grande desigualdade entre os cidadãos, onde a classe dominante, que estava no alto, tinha os seus privilégios e não eram questionados o porquê de ter esses privilégios. E a principal característica daquela época era a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. E não haviam políticos que visavam neutralizar tais divergências e muito menos havia interesse em criá-las. E com o surgimento do iluminismo, no período do iluminismo, houve uma chuva de críticas ao poder absolutista ilimitado. E tais críticas e reflexões sobre o quanto do poder deveria ficar concentrado em uma única pessoa levaram a reflexões sobre o absolutismo. E com o liberalismo, os estados tiveram a ideia de não intervenção na vida dos seus cidadãos. E essa ideia levou ao surgimento das chamadas liberdades individuais e dos direitos de caráter negativo. Dessa forma, logo após a Revolução Francesa, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E, no entanto, os direitos que surgiram durante o liberalismo eram estritamente individuais e focavam em uma igualdade formal e absolutista. Houve então um aumento das desigualdades e injustiças e tornou-se necessário a intervenção estatal para garantir os direitos, o bem-estar social e coletivo. Era preciso agora que o governo passasse a intervir na vida dos cidadãos. Era necessário a criação da igualdade material. Foi nesse período que surgiu o Estado Social, que tinha como objetivo garantir aos cidadãos uma existência, no mínimo, digna, minimamente digna. O Estado passou a assegurar os direitos de índole positiva, e sendo esses direitos a educação, a saúde, o trabalho e a moradia. Esses eram os direitos de índole positiva, os quais o Estado passou a assegurar ao cidadão. E daí surgiu o princípio da igualdade, e foram essas alterações que o princípio da igualdade teve ao longo da evolução da sociedade. O princípio da igualdade pode ser entendido em dois aspectos, a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela expressa na Constituição Federal no artigo 5º, ou seja, ela é a própria igualdade jurídica, onde diz que todos devem ser tratados de maneira igual, sem qualquer distinção, não podendo haver tratamento diferente entre os cidadãos.
Bom, e a igualdade material, ela é a busca pela igualdade real, que diz que devemos tratar de forma desigual pessoas que se encontram em condições desiguais, na medida e proporção de sua desigualdade. Visando efetivar a igualdade para que ela não seja apenas formal, mas para que ela seja material, o Estado realiza a chamada discriminação positiva, que consiste em condutas que visam a proteção das camadas discriminadas da população através da criação de mecanismos de tratamento diferenciado na ordem jurídica em favor delas. Nós podemos exemplificar com as políticas que são instituídas às pessoas portadoras de necessidades especiais, pois elas são pessoas que, de certa forma, não são tratadas de forma igual às pessoas que não possuem necessidades especiais, mas essa discriminação, de certa forma, favorece essa classe de pessoas porque elas possuem necessidades especiais. Nós podemos ver a ilustração dessa discriminação positiva através das ações afirmativas que também são realizadas pelo Estado. Na verdade, as ações afirmativas são a consequência dessa discriminação positiva que o Estado realiza por meio da criação de normas especiais que garantam a isonomia a pessoas que se encontram em posição diferenciada, que não se encontram em condições de igualdade em relação às demais pessoas. As ações afirmativas, elas são medidas especiais e um poderoso instrumento de inclusão social. E elas têm por objetivo acelerar o processo de igualdade com o alcance da isonomia não apenas formal, mas também material. Elas são tentativas justamente de efetivação, de concretização do princípio da igualdade material no sentido de que através delas as minorias, enquanto tais, elas têm um reconhecimento de uma espécie de tutela positiva por parte do Estado, teleologicamente orientada a corrigir situações históricas de patente desigualdade. Um exemplo disso são as cotas destinadas a pessoas afrodescendentes, pois elas possuem uma dívida, devido à dívida histórica para com elas, que foram instituídas as cotas para pessoas negras e pessoas de escola pública, no caso, para compensar essa diferenciação de poder aquisitivo. E justamente esses mecanismos eles existem para que haja uma maior equiparação das pessoas que se encontram em situação desigual diante das demais pessoas da sociedade. Estou aqui com a acadêmica de Direito, Naira. Oi, Naira. E eu vou questionar um pouco a respeito da sua visão sobre o direito à igualdade no nosso país. Naira, eu gostaria de começar perguntando a você qual a sua visão sobre o negro hoje. Pois bem, a população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos, mas podemos perceber que isso na prática está bem longe de acontecer. A gente pode ver isso claramente na educação, por exemplo. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior do que um branco. E os negros, a maioria deles estão concentrados em favelas, onde a educação e uma saúde de qualidade fica mais difícil de chegar até eles. Então, como falar em meritocracia onde um país na qual os direitos não chegam a todos? Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Então, a igualdade prevista na Constituição, prevista na Declaração dos Direitos Humanos, não chega para todos. E essa situação no nosso país, ela deve ser mudada. Até porque na Constituição está prevista que o nosso sistema de governo é a democracia. E o que justifica a democracia? O direito para todos. Todo mundo possui o mesmo direito. Mas, infelizmente, na prática, isso não acontece. Obrigada, Naira, por sua participação. Nosso direito à igualdade está expresso no 5º artigo da Constituição Federal, mas isso causa muita divergência. Foi pensando nisso que resolvemos entrevistar uma operadora do direito. Estamos aqui com a doutora advogada Rosinete Saraiva. Ela tem uma ampla carreira na área do direito, atua em várias áreas, é também professora. E
E a gente gostaria de saber da doutora qual a sua visão sobre a efetividade do direito à igualdade que está constituído na nossa Constituição. Por mais que a gente tenha um dispositivo legal prático que o direito ele deve ser igual, ao longo da carreira acadêmica nós aprendemos que igualdade é tratar o igual como igual e o desigual desigual na medida da sua desigualdade, porque nem sempre o que é justo traz a igualdade. Essa igualdade ela precisa ser promovida por meio de tratamento a igualitar aquela pessoa que não teria o mesmo benefício que outro teria. Então, a possibilidade jurídica da igualdade é tratar de forma individual aquele cidadão, aquele indivíduo, conforme a sua necessidade. E ao ver a necessidade dele diante da situação, equiparar. É isso que nós, quanto operadores do direito, fazemos. Tratar o igual como igual e o desigual como desigual na medida da sua desigualdade. Ver a realidade social e como ela se aplica àquele ser. Nós podemos falar sobre o direito à igualdade. Nós também falamos sobre o preconceito. O preconceito é algo muito comum na nossa sociedade. Hoje em dia, mesmo que no artigo 5º da nossa Constituição esteja disposto o direito à igualdade, que é para todos, e as pessoas que possuem aquele preconceito na sua visão como operador do direito constitucional brasileira. O que é o preconceito para você? O preconceito, eu entendo, essa é a minha opinião pessoal. O preconceito é algo que serve para atrasar uma sociedade. Porque a partir do momento em que eu me desprendo de certos conceitos e aceito que aquele indivíduo tem características diferentes da minha, eu passo a ter mais respeito. Então hoje, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que muitos paradigmas são criados, padrões sociais são estabelecidos e, em decorrência disso, as pessoas têm menos tolerância, têm menos respeito porque ela não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então eu acredito veemente que esse preconceito criado, quer seja psicologicamente pelo indivíduo ou quer seja pelos padrões sociais, traz o que a gente vê hoje no meio jurídico, a quantidade de processo, a quantidade de litígio, ou seja, essa intolerância, essa falta de empatia pelo ser. E isso realmente traz uma sociedade desestruturada, nos corrompe como ser que somos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora. Por nada. E aqui finalizamos o nosso vídeo falando sobre a igualdade de gênero, igualdade de pessoas. E eu deixo uma seguinte reflexão para vocês. Você está fazendo a igualdade na sociedade?